Saudações a toda a classe de negros e negras espalhados por esse meu país lindo e maravilhoso, com esse sol radiante que queima a nossa pele e deixa a gente bonito assim, bronzeado, né? Aqui sou o João Marcos Bigon, seu chanceler das causas raciais aqui do Teologia de Boteco, seu combatente do antirracismo, seu caçador de membro da Ku Klux Klan, seu espancador de pastor racista e seu Hotel da Guanabara, Martin Luther King da Baixada Fluminense. Bem, hoje é domingo de Páscoa, né? O meu vídeo sobe no todo domingo. E como é domingo de Páscoa, eu vou ignorar todos os casos isolados de racismo da semana para falar de uma coisa que para mim é muito cara, muito importante e que eu acho muito importante de falar no dia da Páscoa, no dia de hoje, que é o Jesus Negão, o Jesus Negro, o Black Jesus, ou como eu gosto muito de usar o termo, como eu gosto do termo mais adequado, o Jesus verdadeiro, né? A gente por muito tempo entrou numa fake news que não foi produzida pelo Bolsonaro, então infelizmente a gente não pode atribuir a ele, que é de um tal do Jesus louro do olho azul, que eu nunca vi um morador do Oriente Médio louro do olho azul, né? É um cara que anda no deserto e tem cabelo louro e olho azul, não tem a pele queimada nem de sol, nem de nada, né? Mas a gente abraçou essa ideia por muito tempo e eu acho que todo mundo tem mais ou menos noção. Tem um monte de matéria da BBC, da Nexo e enfim, do History Channel até, que é a maior produção de fake news históricas com cara de pseudociência do mundo, dizendo que obviamente uma pessoa dos primeiros séculos no Oriente Médio não seria loura do olho azul. Então a gente já sabe por quais motivos se elaborou a ideia e a imagem de um Jesus louro do olho azul, né, para o cristianismo europeu. Mas a gente talvez não tenha toda a clareza do porquê a gente reivindica, e a gente, eu estou falando dos movimentos negros religiosos ou qualquer grupo organizado com a temática racial, religioso ou não, porque a gente luta tanto e reivindica tanto uma imagem de Jesus negro, não é mesmo? Antes de tudo, é importante a gente entender que a gente não reivindica a imagem de Jesus negro por questão religiosa, necessariamente. Acho que a questão religiosa é a outra ponta da nossa reivindicação. A gente reivindica o Jesus negro por uma questão política, até porque o termo negro não era utilizado no século IV, quando o cristianismo branco, europeu, ocidental se formou no que a gente conhece, né, na escola, né? A gente tem antes disso um cristianismo surgido ali do preâmbulo, ou melhor, da zona de confluência afroasiática, e inclusive a igreja cristã etíope, copta, é uma das primeiras a surgir antes até do cristianismo europeu, e o termo negro ainda não era utilizado nesse período. Então a questão não é nem se Jesus era negro ou não, porque o termo negro, a ideia do negro não existe ainda nesse momento. Tem muito debate sobre isso, né? Mas na real, a ideia do negro como o negro que a gente entende hoje não existe nesse período. Então o que a gente utiliza, na verdade, uma interpretação política, fazendo uma relação aí com o território geográfico, espacial, no qual Jesus deveria estar no primeiro século, e fazendo aí um link com a nossa realidade pós-colonial, né? Onde o negro já era, obviamente, uma conotação do escravo, do inferiorizado, do racializado, para dizer melhor. Então, essa reivindicação de um Jesus negro, ela é sobretudo política, né? E por quê? Porque nós temos em toda a diáspora, em toda essa dispersão através do sequestro, negros espalhados por todo o que foi chamado de Novo Mundo, por toda... esses gritos que vocês vão ouvir no fundo são a minha família. Eu tô na casa da minha tia, e a minha família assistiu um jogo do Flamengo e Vasco, tá? Quem gosta de futebol tá ligado no que eu tô falando. Esqueci o que eu tava falando, mas enfim, eu vou seguir porque vai voltar, né? Eu tô me sentindo dando aula aqui agora, meus alunos sempre me lembram, não tem ninguém pra me lembrar nesse momento. Mas, sim. Toda essa dispersão a partir do sequestro, você tem no que chamaram de Novo Mundo, que são as Américas, uma quantidade exorbitante de negros. E aí eu lembro de um cara chamado... E aí pega a caneta e anota aí que o tio vai dar a planta. Stuart Hall, que é um antropólogo, sociólogo, varia muito, né? Ele é das ciências sociais, né, de uma escola dos estudos culturais, né? Ele escreve muito sobre identidade cultural, sobre identidade racial e tudo mais. E o Stuart Hall fala algo bem interessante no seu livro Da Diáspora. É um livrão grande, grosso e muito caro até, mas que eu tive que ler.
em que ele diz que é quase que inevitável, quase que descolável da condição de um diaspórico, qualquer diaspórico que seja, inclusive os judeus, são os primeiros a receber esse termo de diáspora, a religiosidade. A religiosidade é como se fosse um patrimônio imaterial que eles carregam, já que o seu patrimônio material e econômico é normalmente a primeira coisa a ser afetada nesses processos de deslocamento territorial. Eles são vilipendiados, eles são impedidos de obter esse patrimônio econômico, né, na sua condição de estrangeiro em terras onde um período onde território é poder. Então a religião é algo que eles carregam muito dentro de si como um patrimônio imaterial irretirável e indeslocável da sua identidade. Então a gente reivindica uma teologia negra, a gente reivindica numa Páscoa um Jesus negro. Por quê? Porque temos muitas pessoas negras que estão vivendo nessa condição de desterritorialização, de sentimento de ser estrangeiro em sua própria terra, em que a fé e o apego ao cristianismo, principalmente, é algo que é quase que parte da sua existência, da sua identidade. Se você tirar a ideia de um Jesus que pode salvar, que pode libertar e que pode ser o ponto-chave para a libertação dessas pessoas, para alcançar a terra prometida, que é um argumento que a teologia negra norte-americana utilizou muito, né? Você mata essa pessoa no sentido mais profundo, que não é o sentido carnal, é o sentido espiritual. Essa pessoa perde toda a essência da sua vida, da sua experiência, todo o sentido da sua experiência. Então reivindicar um Jesus negro é antipolítico para depois ser religioso, porque as pessoas negras em diáspora tratam a sua fé como uma fé política, uma fé de resistência, né? A sua espiritualidade, para dizer melhor, como uma espiritualidade de resistência. Então quando a gente fala de um Jesus negro, e aí dentro disso existe uma série de outras ramificações do que significa um Jesus negro, se você parar para pensar que a Páscoa, por exemplo, é a celebração de um Jesus que ressuscita e que vence a morte. E um povo que é desterritorializado e atravessado desde o início por um fator máximo que para eles antes os africanos tratam a morte de uma forma totalmente diferente do qual nós ocidentais tratamos, né? Então antes do processo do sequestro e do colonialismo, morte tem um sentido, depois morte passa a ser uma outra coisa. Então você tem uma desorganização da própria ontologia dessas pessoas, e aí morte passa a tomar outro significado, porque a morte começa a atravessar a vida dessas pessoas de várias formas diferentes. E aí a importância de reivindicar um Jesus que seja negro como eles e que tenha vencido a morte após 3 dias é de extrema importância. Pegar um garoto negro numa igreja evangélica ou católica hoje em dia no Brasil, por exemplo, e dizer para ele que o que ele acredita é um cara que venceu a morte, sendo que ele mora num ambiente onde morte é quase que banalizado porque está atravessando todos os dias, em todos os momentos, é de extrema importância. Eleva a fé e a nossa concepção de religião a um nível que a gente não consegue dimensionar. Então, assim como Martin Luther King, assim como Marcus Garvey, assim como Nelson Mandela, que era metodista, assim como Desmond Tutu, assim como Rosa Parks, assim como várias mulheres, negros e negras na diáspora e até no continente, a partir do processo de imperialismo, utilizaram a sua fé como um método de resistência política. A gente reivindica na paz com Jesus negro. Um Jesus que vence a morte no 3º dia, um Jesus que consegue reorganizar a nossa existência diante da morte. A morte agora não é mais algo a temer. A morte deve temer a gente, porque o Deus em que os cristãos negros acreditam é um Deus que vence a morte. E pensando isso numa realidade da diáspora, uma realidade contemporânea, é um Deus que vence o genocídio, vence a prisão, vence o extermínio cotidiano que o Estado imprime sobre as vidas e sobre os corpos negros. Então é isso que eu queria trazer hoje, essa reflexão sobre a Páscoa por uma perspectiva negra e a partir da teologia negra. Tá bom? Que o Jesus negro abençoe vocês. Se você acredita ou se você não acredita, que o seu dia de Páscoa tenha sido legal, você que seja problemático com a família, que a semana de vocês seja boa. Um beijo negro, um sorriso negro, um abraço negro. É nóis, galera.